Essa semana, uma cartilha do governo federal que criminaliza a mulher vítima de estupro causou reação e indignação na internet. Campanha luta pela revogação de manual do Ministério da Saúde que incentiva a investigação de vítimas de estupro que tentam acessar o serviço de abortamento legal. Sobre este assunto, o Revista Brasil TVT conversa agora com Ivone Gebara, que é escritora, filósofa e teóloga. Boa noite, Ivone. Boa noite a vocês, boa noite a todos os espectadores e espectadoras. Ivone, estamos falando de um caso bastante grave aí, de um material oficial do governo que indica uma investigação sobre as mulheres vítimas de estupro que buscam o serviço de abortamento legal pelo sistema público. E para piorar, a gente teve aí recente 2 casos gravíssimos relacionados também a essa violência contra as mulheres, que é o estupro. Uma menina de 11 anos também que passou por uma situação de grande constrangimento e grande violação do direito dela, o direito humano dela de acesso ao abortamento, já que com 11 anos, e de uma atriz também que sofreu um estupro e por isso colocou o bebê para adoção, que é um processo totalmente legal, e também teve aí os seus direitos violados, né? Então, falamos dessa situação, Ivone. O que a gente pode pensar em 2022, lidar com essa situação? Então, Ana, eu acho uma situação tristíssima que leva a gente, especialmente nós mulheres e também os homens que são nossos parceiros, né, a ter vontade de chorar. Mas a realidade é que me parece que a questão das mulheres, e muito especialmente a questão do aborto e da violência sexual, do estupro, eles estão se tornando problemas para as políticas de direita. Quer dizer, as políticas de direita e a política do governo federal vigente é uma política que acaba usando as pessoas fragilizadas, no caso as mulheres vítimas de estupro. Não se fala dos estupradores, apenas se culpabilizam as mulheres que já têm o sofrimento de terem sido violentamente tratadas, estupradas. Então, é um governo que usa, através dos corpos estuprados, a manutenção de sua ideologia de extrema-direita. E não é por menos que também, nessa mesma semana, a Suprema Corte dos Estados Unidos também derrubou a lei que determinava a interrupção da gravidez nos Estados Unidos. Então, é interessante que é uma política internacional e, infelizmente, aqui ninguém reflete, só se repete. Ivone, e o que chama a Sim, atenção é que esse tipo de política criminaliza a mulher, colocando ela como responsável no caso de violência, como um estupro, no caso de violência não só sexual, mas moral, intelectual, que é mais perverso ainda, aniquila praticamente o poder de resistência da mulher. É que isso começa a ficar evidente e as pessoas meio que começam a naturalizar. Como isso é possível lidar com toda essa questão e num momento tão perverso, quando a gente tem um governo federal que, ao invés de combater isso, parece que potencializa mais esse tipo de violência contra as mulheres, Ivone? A sua pergunta é excelente, Cosme, porque eu acho que, infelizmente, o Brasil está numa fase em que não se pensa. As pessoas polarizam situações, mas não pensam, não refletem. E então, eu falo também como teóloga, mesmo as igrejas cristãs, elas também entram numa noção assim abstrata de pecado, entram numa noção abstrata de bem comum, numa noção abstrata de cuidado dos outros, e isso tem acontecido periodicamente. Então, é interessante que
os estupradores não são denunciados. Mais uma vez, né? Se fala, olha, tem mais de não sei quantas mil mulheres estupradas. Sim, e qual a responsabilidade do estuprador? Qual a educação que se dá ao estuprador? Pelo que eu vejo, a educação política, da política vigente no país, dá ao estuprador muitos direitos. Veja-se, por exemplo, eu estou falando, usando esse termo estuprador para o presidente da Caixa Econômica. Tudo que ele fez também é uma forma de estupro, que ele usa o seu poder político para isso. Então, eu só vejo como saída a reação da sociedade civil, a reação de grupos de homens que têm se manifestado, mas tem que ser muito mais, porque essa identidade masculina perversa não é a identidade, eu diria, da maioria dos homens que lutam pela justiça. Então, se dá uma ideia de masculinidade tóxica e se dá uma ideia de que todos os machos são iguais. Não são iguais. E todas as fêmeas são frágeis, burras, né? E podem ser manipuladas. Então, há um movimento social que eu diria assim que é nacional, mas que é mundial, de nós todas e todos cidadãs e cidadãos, e esse movimento tem que crescer de reagir contra a burrice que se expande nesse país. A ignorância, a falta de pensamento, a falta de reflexão, a falta de coração, né? Então se polemiza sobre um corpo já sofrido, que é o corpo da menina que pediu para abortar, cuja mãe a levou para abortar, se polemiza em relação ao corpo da atriz Clara Castanho. É outra polêmica ridícula, porque aparece o quê? Há uma mulher que deveria amar ser mãe, que deveria amar a maternidade, e, no entanto, ela deu o filho para doação. É interessante também como a questão de classe entra aí também, porque quantas e quantas mulheres pobres foram obrigadas, pela situação de pobreza, a entregar seus filhos à adoção. E com elas não se usa os mesmos termos. Então, para a gente ver como há uma sociedade... É um crime social que nós estamos cometendo, e é um crime de cumplicidade social se nós nos calarmos. Ivone, o que você está falando me leva a pensar muito sobre a cultura do estupro, né? Que para além do ato em si, da violação carnal, digamos assim, ela é uma cultura. Queria que você pudesse esclarecer os nossos ouvintes, nossos telespectadores, desse conceito que muitas vezes não é comum, mas eu acho que precisa ficar cada vez mais comum para a gente entender esse processo, como o Cosmo bem colocou, que ronda ali o processo da moralidade, da ética. Mas queria que você falasse sobre isso. Então, Ana, eu acho que quando a gente usa essa expressão cultura do estupro, todo mundo reage negativamente. Imagina se nós temos uma cultura do estupro. Mas acontece que, quando a gente fala de cultura, a gente tem que entender que é um processo que vem de longe, é um processo que é destilado de diferentes formas. Por exemplo, como é que a gente destila a cultura do estupro? Através do revólver também, né? O revólver simbolizando o sexo masculino, ele aponta para você. Então, o menino, desde pequeno, ele tem que ser macho. E o que é ser macho? Ser macho é dar soco. Ser macho é pisar no outro. Ser macho é tirar, por exemplo, da menina um sorvete. Eu fui macho, eu queria o sorvete, tirei dela o sorvete. Então, a cultura do estupro não é apenas o ato sexual violento, mas é um tipo de socialização que se faz
para os meninos, para os jovens, para os homens, que lhes permite chamar uma mulher de puta, que lhes permite agredir uma mulher, que lhes permite agredir até a própria mãe, a própria avó. Por quê? Porque eu sou... Ele não precisa dizer eu sou macho, ele já atua como macho. Então, e macho, eles acham que é uma coisa linda. É como se fosse uma identidade de superioridade. E, ao contrário, essa identidade que leva à cultura do estupro é uma identidade de fragilidade, é uma identidade que desumaniza os meninos, que desumaniza os homens. E isso é tomado como valor positivo. Ora, o valor positivo é o valor que constrói boas relações. E essas constroem péssimas relações. Ivone, você tocou nesse assunto dessa cultura da masculinidade tóxica dos machos, porque desde criança, quando nascem e são educados para... A menina, ela tem que lavar roupa, a menina, ela tem que lavar louça, a mulher tem que limpar a casa e o homem não. O homem não pode fazer nenhuma atividade doméstica porque vai tirar a masculinidade. Dessa forma como a sociedade imputa isso. E você tocou nesse ponto que é fundamental para os próximos tempos aí, para as famílias reavaliarem esse tipo de educação. Que tipo de homens e meninos eles vão estar criando para a sociedade. Mas eu queria tocar em outro ponto com você, se pudesse falar com a gente de forma muito tranquila, que é essa questão da violência dupla contra a mulher, no caso de vítima de estupro, quando procura a justiça. A justiça, ao invés de segurar, de proteger, de acolher, ela faz um papel inverso. Como no caso da criança de 11 anos estuprada, que a mãe leva para a justiça e a magistrada fala para ela, você não pode esperar mais um pouco, e aí a promotora segue nessa linha, mas olha, você é um bebezinho. Como assim? É uma criança de 11 anos, os direitos fundamentais estão sendo interrompidos até pela própria justiça. Isso é fruto da naturalização de tudo isso, Ivone? Então, a sua pergunta você mesma respondeu, é verdade. E eu acho que aí a juíza teve um papel absolutamente nefasto, um papel de educadora péssima. E não, eu tenho até vergonha de dizer um papel de educadora. Eu acho que ela teve um papel de deseducadora, ela teve um papel de julgadora de quem já está sofrendo e acrescentar, além do próprio sofrimento da menina, um sofrimento maior. E as perguntas que ela faz, você acha que o pai da criança, que pai? Né? Muitas mulheres reagiram, estuprador não é pai, estuprador não é pai, é absolutamente a pessoa que violentou a menina. Né? Então, eu mais uma vez, como é que a gente faz para sair dessa situação? Eu acho que a gente tem que contagiar cada vez mais um número maior de pessoas nos processos educativos, nas escolas, nos hospitais, as enfermeiras e os enfermeiros, para terem a discrição em relação às pessoas. As pessoas não podem ser vendidas e entregues. Então, é uma sociedade que, na realidade, ela é vendida. Vendida para quem? Ela é vendida para o dinheiro, ela é vendida também por um falso moralismo, ela é vendida por uma falsa justiça. Então, toda essa bagagem que a mídia, com algumas exceções, mas a mídia também, uma certa mídia dogmática, uma certa mídia fundamentalista, uma certa mídia que atua em favor da violência contra as mulheres e também a violência contra os homens. E vejam quantos meninos estão presos por pequenos furtos, e se criminaliza esses meninos e se criminaliza esses jovens, especialmente os jovens negros, os jovens das favelas. Então, essas pessoas, elas falam de cidadania, mas elas agem contra a cidadania. Elas têm um conceito
minimalista, mínimo de cidadania, que essa cidadania só atinge a eles e aos seus iguais. Então, como é que a gente faz? A gente tem que contagiar, tem que gritar, tem que pedir para as pessoas terem coragem de falar. Achei lindo esse estuprador da Caixa Econômica, como teve tantas mulheres agora que estão sendo corajosas e sendo capazes de denunciar e sem medo de perderem os empregos, né? Então, nós precisamos disso, sair às ruas, falar alto, né? Senão não muda, e não muda nada. E gritar nas escolas, gritar nos hospitais, gritar na televisão, nos rádios, enfim, usar os meios disponíveis para que a gente faça uma mudança de comportamento real. E a mudança de comportamento não é só por palavras, a gente tem que mostrar através da obediência aos corpos doloridos, aos corpos sofridos, a obediência ao bem comum, que é possível ter outros comportamentos. Acho que é um pouco por aí. Ótimo, Ivone, exatamente. O debate precisa seguir. Para além do debate, a gente precisa agir também contra esses absurdos, né? Exatamente. Falamos com Ivone Gebara, que é escritora, filósofa e teóloga. Ivone, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, um abraço para vocês. Abraço.